Olá pessoal, sou o Rogério aqui, nossa aula EAD aqui, turmas do nono ano. Nosso assunto hoje será sobre, vamos dar continuidade ali sobre questões do capitalismo, as características do capitalismo. Vamos ver as principais características que levam o capitalismo ser o sistema econômico que impera no nosso mundo. Então, a primeira característica principal do capitalismo vai ser a propriedade privada, o predomínio de propriedade privada, ou seja, os meios de produção são propriedade de um número restrito de pessoas, os grandes empresários no caso, que são a classe burguesa. Os ganhos dos trabalhadores em geral não permitem que se tornem proprietários dos meios de produção. Então, uma das características principais do capitalismo vai ser justamente essa: os detentores do capital, das indústrias, das fábricas e a sua mão de obra que com os seus salários nunca conseguirão chegar ao patamar dos seus patrões, vamos dizer assim. Então é uma das primeiras características do capitalismo é a propriedade privada. Então o capitalismo ele vem dizer quem tem os meios de produção e quem tem a mão de obra nesse contexto. Outra característica muito forte do capitalismo é o lucro, ou seja, a classe burguesa ela tenta a todo custo o lucro em cima das suas vendas, dos seus materiais, das suas fábricas, das suas transações bancárias, das bolsas de valores. Sempre o objetivo principal da classe burguesa vai ser o lucro. Então, o objetivo dos capitalistas e mesmo das empresas estatais é a reprodução do capital, ou seja, o lucro. Aí você vê também a questão econômica que é muito entrelaçado com as questões de Estado, empresas estatais. Então, o lucro ele vem como um dos objetivos fundamentais, uma característica bem forte do capitalismo é o lucro, ok? Outra característica bem marcante do capitalismo é o trabalho assalariado, ou seja, a mão de obra tem valor agora. O cidadão, o proletariado, o operário, ele vai ter sua remuneração pelo seu esforço. Muitas das vezes esse esforço de forma desigual, ou seja, quanto se vê ainda questões muito de escravidão, como você pode ver nessa charge dos cortadores de cana-de-açúcar. Então, essa relação de mão de obra e trabalho assalariado ainda é muito desigual, principalmente questões envolvendo gênero. Hoje se sabe que os homens ganham cerca de 20 a 25% a mais, de modo geral, do que as mulheres. Então, é uma luta constante dos movimentos feministas pela igualdade de condições de trabalho e de salário também entre os gêneros. Tá? Então, é uma característica também do capitalismo essa questão do trabalho assalariado. Nós vamos ver também questões que o trabalho assalariado vem ganhando suporte tecnológico. Muitos trabalhadores deixam de existir pela questão da tecnologia. Um exemplo bem prático aí, nós vamos ver que a tecnologia ela ajuda bastante, mas também ela tem seu lado maléfico, é a questão dos empregos. Um exemplo bem clássico é a questão dos Ubers. Quando surge os Ubers, os taxistas praticamente somem do contexto. Outro exemplo bem prático é a questão dos Uber Eats. Quando surge essa nova função em virtude da tecnologia, some-se os office boys. Então você vê que a tecnologia, além de ajudar a criar novas condições de vida, ela vai ainda fazer com que alguns empregos sumam ou gerem até desemprego nessas questões envolvendo profissões, trabalho assalariado, ok? Outra característica muito forte também do capitalismo é o acúmulo de riquezas. A classe burguesa detém a maioria da riqueza de um país. Se você pegar, por exemplo, aqui no Brasil, há uma elite empresarial,
que é uma minoria que detém grandes fortunas, bilhões e bilhões, grupos empresariais fortes, que detém o maior capital que existe aqui no nosso país. Então, é uma característica também do capitalismo, essa questão do acúmulo de riquezas, e isso se passa de gerações e gerações em muitos casos. Nós vamos ver aí questões envolvendo grandes multinacionais, transnacionais, que investem sua propriedade até em bolsa de valores, ações fora, expande seus mercados para outros países em todo o planeta. Okay? Então, o acúmulo de riquezas é uma outra característica do capitalismo, que é, inclusive, uma das grandes causadoras das desigualdades sociais, inclusive aqui no Brasil. Se a gente prestar atenção, o Brasil é um país desigual pelo acúmulo de riqueza, onde poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Então, aí a origem das desigualdades sociais, dentre outros aspectos também que geram as desigualdades sociais, por exemplo, aqui no Brasil. Okay? Então, outra também característica muito forte do capitalismo é o controle dos sistemas produtivos por parte de propriedades privadas e do Estado. Então, a cadeia produtiva do capitalismo ela vai ter o controle total, os proprietários vão ter o controle total dos meios de produção. Os grandes empresários vão ter as suas fábricas, suas indústrias. E o Estado também. O Estado vem com uma questão de deter também questões dos sistemas produtivos, não tão quanto os proprietários, os burgueses, proprietários das grandes fábricas, mas com uma ação ainda atuante nessa questão de sistemas produtivos. Então, essa relação de burguesia, de empresários com o Estado é bastante forte no mundo capitalista. Inclusive, é uma relação direta entre o capitalismo e os governos soberanos, governos de cada país. É uma relação direta. Nós estamos vendo aí nessa pandemia a questão do Estado socorrendo as economias, os empresários. Nós estamos vendo também questões de salvar a economia, porque economia gera empregos, empregos gera renda, renda emprega qualidade de vida. Então nós estamos vendo aí questões envolvendo o Estado socorrendo o setor produtivo. Discursos de governo dizendo que vamos salvar a economia a qualquer custo, porque economia gera lucros, gera impostos aos governos também. Então essa relação muito forte entre Estado e o setor empresarial, o setor privado no capitalismo, ok? Então aqui algumas características que eu já tinha falado: propriedade privada do meio de produção, economia de mercado, a lei da oferta e da procura, que é uma lei, uma característica do capitalismo. Se, se algum produto tem uma demanda muito alta e esse produto está em falta, a tendência é dos preços aumentarem. E vice-versa. Então é a lei da oferta e da procura. Às vezes você vai atrás de por exemplo, você vai atrás de um produto que está em falta. Quando esse produto surge no mercado, o preço dele está muito acima do que é o normal. Vou dar um exemplo. Recentemente, o preço das webcams, que eram em torno de R$ 80, 90, subiu para 300, R$ 200, porque simplesmente a produção ficou pequena devido à pandemia e os preços subiram bastante. Então, é lei da oferta e da procura. Às vezes você vai comprar o seu açaí no inverno, o açaí está em falta, aí você encontra aquela amassadeira que tem açaí. Você chega lá, você pensa que o açaí está R$ 10, às vezes o açaí está 15, R$ 20. Ou seja, a demanda está alta, não, a demanda está alta, os preços tendem a subir.
ok? Também há a livre concorrência, que é outra característica muito forte do capitalismo, é a concorrência entre as empresas, entre as marcas. Isso também é muito forte nas propagandas que a gente vê nas televisões. Tá? O trabalho assalariado, que a gente já falamos, e o lucro, que é a base, uma das principais características do capitalismo. Ok? Então aqui mais um resumo também sobre o que seriam essas características que eu já falei, a maioria, propriedade privada, trabalho livre assalariado, acumulação de riqueza, a iniciativa privada, a racionalização dos meios de produção, exploração de oportunidade de mercado para efeitos de lucro. Então tudo isso aqui é de forma bem resumida o que a gente já atentou aí sobre as características do capitalismo. Outras características também do capitalismo que a gente não pode deixar de mencionar são a sociedade dividida em classes. No capitalismo existem duas classes sociais: os capitalistas ou os donos do meio de produção, que são os donos de fazendas, os banqueiros, os industriais, etc., os donos dos meios de produção, e a mão de obra, que é os trabalhadores, ou também chamado de proletariados. Esses trabalhadores vendem sua força de trabalho aos capitalistas em troca de um salário, como a gente viu anteriormente. Aqui uma charge dizendo que hoje em dia é bastante comum a terceirização dos serviços, que isso não faz com que o dono da empresa tenha que pagar tributo, tenha que pagar imposto pelo trabalhador, porque hoje em dia um empresário, quando contrata um trabalhador, tem que pagar FGTS, tem que pagar outros impostos, etc., tem que pagar 13º, férias, etc. Então, hoje é comum empresas contratarem serviços terceirizados. Esse serviço terceirizado vai sair menos custos para o empresário. Então aqui é uma charge que sintetiza tudo isso que eu estou falando para vocês, ok? Aqui algumas questões, já saindo um pouco dessa questão das características do capitalismo, mas que não deixa de ser também uma das suas características são os seus ciclos. Ciclo da expansão, onde tem produção em massa, mais emprego, mais lucro, mais indústria, há mais consumo, há um famoso otimismo generalizado. E no Brasil, inclusive, já teve isso, o famoso milagre brasileiro. O Brasil era uma economia em expansão. Logo em seguida vem a recessão, queda do consumo, queda nas vendas, desemprego, queda do lucro, queda na produção, maior estabilidade. É uma questão que a gente passou recentemente, inclusive, que foi uma recessão. Tá? Aí alguns governos aí, então o Brasil entrou em uma recessão. Depois entra numa questão de reduzir gastos, que é a contração, que é menos investimentos, mais demissões, menor poder aquisitivo da população, mais desemprego, mais falência de pequenas empresas, que são as primeiras que quebram em qualquer crise que dá no capitalismo, são as empresas pequenas que caem. Aí vem crise social, concentração de capital na mão das grandes empresas multinacionais e menos importação. O Brasil já teve inclusive uma questão envolvendo isso de pessimismo generalizado, né? Questões de corrupção que o Brasil teve recentemente. Então houve todo esse cenário. E após esse pessimismo vem uma revitalização da economia, que é uma fase do capitalismo, que vem aí questão de mais emprego, aí vem a ação do Estado para favorecer questões de incentivos fiscais, incentivos alfandegários, vem a recuperação industrial, começa a ter mais produção para exportação, vem mais produção, mais investimento, principalmente em parques industriais, portos e aeroportos, mais instalações, mais crédito e retorno ao consumo. Então, esse é um ciclo que todo país, que toda nação enfrenta no capitalismo ou já enfrentou. Tá? É só ver o Brasil agora, nós estamos
vivendo uma questão de entre pessimismo e revitalização da economia. Ainda não pode dizer que está mil maravilhas, porque a gente está ainda vivendo uma questão pandêmica. Então vamos ver como vai ficar a economia nos próximos meses, próximos anos aqui no nosso querido Brasil. Então aqui começa outras questões características também do capitalismo. E essa é uma das grandes mazelas que o capitalismo deixa como herança para qualquer país, qualquer nação, que são as desigualdades sociais. Então, vamos ver pirâmides ali, a pirâmide social, a base, os ricos no topo, e a maioria ali assalariada, mão de obra. Então essa charge aqui vem resumir basicamente o que sejam as desigualdades sociais existentes no capitalismo, entre as diversas outras, que falta de saneamento básico, falta de infraestrutura no seu bairro, na sua rua, até a falta de serviços básicos como energia, água, etc. Que nós vamos ver aí pelo nosso Brasil. E para a gente terminar aqui, mais uma charge aqui, que é uma desigualdade bastante atual, inclusive nesse tempo de pandemia, que é que 63,4 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Então, para você ver aí uma desigualdade muito grande. Capitalismo, para você ter uma ideia, os grandes centros urbanos que detêm a maior quantidade, vamos dizer assim, de gigabytes de internet, porque eles precisam dessa tecnologia ao seu favor. Existem lugares no Brasil que ainda não se sabe o que é internet. Interiores aí, amazônicos, torrões, no meio do... Aqui mesmo no Amapá não existe conexão. Então, é uma desigualdade também muito latente do capitalismo, essa divisão. Não é restrita só ao Brasil, ao Amapá, não, é mundial. Setores, áreas, territórios que têm grande influência tecnológica e outras nem tanto. Ok, pessoal? Adesão, professor Rogério, até a próxima.